Olá, senhores e senhoras, meninos e meninas, garotos e garotas, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. E hoje a gente vai aí começar não, a gente vai continuar, né, a introdução aí a banco de dados para vocês, tá? Antes de continuar aí, hoje a gente vai fazer alguns códigos, tá? Eu vou recomendar para vocês que instalem nas suas máquinas um desses dois servidores de banco de dados, tá? Ou o MySQL ou o MariaDB e deixem bem configurados, tá? Para baixar o MySQL, você vai vir aqui, né? No caso, no site mysql.com, depois vai lá em Downloads e baixa o pacote de instalação para o seu sistema operacional, tá? No caso do Windows. E no caso do MariaDB, né? Você vai aqui no site do MariaDB, vai aqui em Download e baixa o pacote aí para o seu sistema operacional, no caso para o Windows, né? No caso do Linux, o que você vai fazer? Você vai dar o comando aqui apt, né? Com sudo, né? Se for seu Linux for baseado no Ubuntu, você vai dar um apt-get install MariaDB ou MySQL Server, tudo bem? Tá? Install MariaDB ou MySQL Server, tá? Aqui, ó, a gente pode vir aqui, MariaDB, tá? No caso aqui, o que a gente quer é o MariaDB Server, né? Então você vai instalar o MariaDB Server, ou se você quiser, não quiser o MariaDB, você vai instalar o MySQL Server, ok? E é isso aí. Se você tiver no Arch Linux, você pode instalar usando pacman, né? Então seria pacman-s aí o nome do pacote que tem o servidor de banco de dados. Aí se você está usando o Arch Linux, já está bem remediado aí, então você consegue fazer sozinho, tá? Então vamos lá. Agora que você tem o banco de dados instalado e configurado, o que a gente vai fazer? A gente vai seguir em frente aí e ver alguns comandinhos do banco de dados para criar tabela, criar relacionamentos, editar a tabela de alguma forma aí, que depois a gente vai ver com mais profundidade, tá? De acordo com a necessidade, logicamente. Se por acaso você quer acompanhar esse vídeo e não tem acesso a um banco de dados instalado no seu computador, você pode ir nesse site aqui, tá? Se você for nesse site, você vai ter acesso a uma interface aqui, ó, escolhe MariaDB aqui, tá? E aí, clique to connect, e aí você vai ter acesso a um banco de dados aí bonitinho para fazer o que você quiser, os seus selects, as suas coisas todas, tá? Então beleza, você pode treinar esses comandos aqui ou no seu próprio banco de dados aí instalado na sua máquina, ok? Beleza, no meu caso aqui eu já tenho instalado na minha máquina, então eu vou usar o da minha máquina, tá? Mais uma coisa, se você quiser um complemento desse material, você também pode procurar aí no Google, né, coisa e tal, tutorial MySQL SQL ou tutorial MariaDB SQL, que você vai achar bastante coisa, inclusive em português, tá? Mas eu recomendo que você se acostume a ler inglês, tá? Porque, enfim, essa é a realidade aí de quem programa. E em termos de site em inglês, você tem esse site aqui, que é bem legal, vai te dar uma introdução aí, no caso do MariaDB, tá? Enfim, há coisas que a gente precisa saber aí usando MariaDB, tá? Conexão, coisa e tal, algumas consultas básicas, né? Usando a DML do MariaDB, coisa e tal, essas coisas, tá? Beleza. Seguindo em frente aqui, o que a gente vai fazer? Antes de continuar, né, indo em frente, a gente precisa conectar no nosso cliente, né, do banco de dados. O que é o cliente do banco de dados? Se você está usando a versão web aqui, né, desse cara aqui, não precisa, tá? Mas se você está usando no seu computador, você precisa acessar o cliente do seu banco de dados. E logo depois que a gente instala o MySQL ou o MariaDB, a gente tem acesso ao cliente desses bancos de dados. E como é que é esse cliente, né? O que ele é? Um cliente é um programa, tá? É um programa que vai te ajudar a acessar e modificar seu banco de dados. No meu caso aqui, o meu cliente é do MariaDB e do MySQL, né? Já falei isso umas 10 vezes. E como que eu acesso ele? Usando esse comando aqui, ó, MySQL, vou aumentar um pouquinho para vocês verem melhor. -u, o nome do usuário, né? U de user, né? No caso aqui eu configurei um usuário chamado root, tá? E -p
a senha desse user aqui, que no caso é 1234, é só de teste, né? Eu posso colocar o H de host, né, que vai ser o endereço onde está o meu banco de dados. Mas meu banco de dados está localmente aqui, está no meu localhost, na minha máquina local. Então, nesses casos, eu posso ignorar, tá? E aí eu dou um Enter, né? Opa, ele pediu a senha aqui de novo. Opa, só um momentinho, no caso aqui é tudo junto, tá? Algumas vezes a gente erra, não tem problema. Menos o root, menos P1234, tá? Root usuário, 1234 a senha. Dei Enter, entrei, tá? E aqui eu posso fazer o que eu quiser aqui, manipular meus bancos de dados, etc, tá? Só que no meu caso, eu gosto de outro editor aqui que eu descobri, tá? Ele chama-se MyCli, então eu vou acessar do mesmo jeito aqui, tá? Acho que é por isso que, inclusive, eu confundi, né? MyCli, e aí sim, menos o root, menos P1234 separadinho. Por que esse MyCli é legal? Porque ele me dá um autocompletamento aqui bem interessante na linha de comando, tá? Então eu vou usar ele aqui, mas você pode usar aquele anterior sem problemas, tudo bem? Seguindo em frente, já iniciamos o nosso cliente de banco de dados, já conectamos o nosso banco de dados e agora o que a gente vai fazer? Vamos criar o projeto físico do nosso banco de dados, né? Vamos fazer o banco de dados mesmo, tá? Nesse caso, pessoal, que tipo de banco de dados que a gente vai fazer, né? Eu vou abrir aqui o editor para você ver o tipo de banco de dados que a gente vai fazer, tá? Rapidamente aqui, que tipo de banco de dados a gente vai fazer? A gente vai ter uma entidade chamada aluno, a gente vai ter outra entidade chamada responsável, legal, a gente vai ter esses dois vão se relacionar, né? No caso aqui, vai ser uma relação de muitos para muitos, né? Porque um aluno pode ter muitos responsáveis e um responsável pode ter muitos alunos. Então, no caso aqui a relação tem, vou criar a relação entre esse e esse daqui, esse e esse daqui. Vou colocar a relação aqui de muitos para muitos. Ok? Opa, T não, né? Para muitos. Legal. Então eu tenho a relação de muitos para muitos aqui, certo? E que mais que a gente vai ter nesse banco de dados? A gente também vai ter uma entidade chamada professor. Tá? E esse professor, no caso aí, vai ser um caso bem específico, que é um professor de cursinho que só tem tantos alunos, tá? Um aluno não vai ter vários professores, tá? Um aluno só vai ter um único professor, só que um professor vai ter vários alunos. No caso aqui, da aula, né? O professor dá aula para vários alunos. A gente faz a ligação aqui da entidade com o relacionamento. Organiza aqui bonitinho, coloca, eu tenho aqui um professor, vai dar aula para N alunos. E é esse o banco de dados que a gente vai fazer, tá? Um banco de dados bem basiquinho aí, só para a gente entender como é que funcionam alguns dos comandos aí da DML, do MySQL ou do MariaDB, tudo bem? Seguindo em frente, vamos criar uma tabela, né? E como que a gente cria uma tabela, né? Novamente eu estou aqui dentro, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, tá? Eu vou apagar a base de dados que eu fiz aqui de teste, né? Só para a gente poder ter enfim, um começo limpo, né? No caso aqui, teste. Acho que nem tem mais. Ok. Legal. Não tem... eu tenho que dar um drop database, no caso, né? Eu tenho que apagar a minha base de dados. Eu estava querendo apagar só a tabela, né? Drop table é apagar a tabela, tá? No caso aqui, ó, drop table, eu estava tentando apagar uma tabela, mas eu não quero table, eu quero drop database, tá? Drop database, teste, ele vai autocompletar, vai pedir confirmação, ok, apaguei, tá? Beleza, antes de criar uma tabela, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um banco de dados, eu tenho que criar como se fosse uma pasta, tá, pessoal? Que vai conter os nossos bancos de dados, que vai conter as nossas tabelas, tá? Então, o que a gente vai fazer? Create, né? Database, vamos lá, teste, né? Dou um Enter, criei. E agora que eu criei a base de dados, eu tenho que entrar nela, né? Como se estivesse entrando numa pasta. Não é uma pasta, tá?
Quando você cria uma base de dados ali, ele faz uma série de operações, o seu sistema gerenciador de banco de dados faz uma série de operações e cria uma série de arquivos para controlar ela, tá? Então isso não é uma pasta, mas a gente pode tratar ela como se fosse por questões práticas, tá? Então a gente vai entrar nessa pasta usando o comando use. Então ele já completa aqui, dou um enter. Entrei, tá? Estou conectado à base de dados teste, ele indica que eu estou aqui, né? Usando o myCli. Legal. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma tabela. Então, como é que é o comando? Create table. Qual a tabela que a gente vai criar? Vamos chamar a tabela aluno, né? Que a gente veio aqui, né? Tinha aluno, coisa e tal. Vamos criar a tabela aluno. Então, vamos criar a tabela aluno, tá? A tabela aluno vai ter o quê? Vai ter um campo de chave primária, né? Que eu vou chamar de code. Esse campo vai ser um inteiro grande. Vai ser um big int, tá? Ele vai ser uma chave primária. Opa, dei enter sem querer. Vai ser uma chave primária, tá? E ele também vai ser autoincremente. E o que é autoincremente? Ele vai aumentar o valor dele a cada novo registro inserido, né? Então, o primeiro registro inserido vai ter o código 1, né? O segundo registro vai ter o código 2, o terceiro 3 e assim por diante, né? Então, vamos lá, autoincremente, tá? Eu vou habilitar o modo multilinha aqui, tá? É legal desse editor, é isso, né? Eu só aperto F3 aqui, ó, habilito o modo multilinha, dou vírgula e vou criar o próximo campo, tá? E aqui eu dou Enter para vocês poderem ver bonitinho o que eu estou fazendo, tá? Então, criei o primeiro campo, ó, é o código do tipo inteiro grande, né? Big int, vai ser uma chave primária e vai ser autoincremente, tá? Qual é o próximo campo? O próximo campo é o nome. O nome vai ser o quê? Vai ser um varchar. Opa, errei aqui. Vai ser um varchar com no máximo 255 caracteres, uma pessoa com nome muito grande, tá? E não vai aceitar valores nulos, ou seja, eu obrigatoriamente tenho que preencher os valores desse campo quando eu inserir dados nesse banco de dados, tudo bem? Seguindo em frente, vou criar o próximo campo. O próximo campo aqui no caso dessa apostilinha que eu estou seguindo aqui é idade, tá? Aliás, se vocês quiserem essa apostila, está na descrição do vídeo aí, foi feita com muito carinho, aproveitem, tá? Então, esse campo aqui, na verdade, foi feita para ajudar vocês aí a aprenderem, né? Esse campo aqui é o campo idade, ele é inteiro, não é inteiro grande, né? Porque ninguém vive tanto assim, tá? Pelo menos não por enquanto. E não aceita valores nulos, tá? E aí eu fecho os parênteses que eu abri aqui, né? Para quê? Para finalizar o comando, dou ponto e vírgula, dou um Enter, e aí a minha tabela é criada. Como é que eu vejo quais tabelas já foram criadas? Eu vou dar o comando Show Tables. Tá? Quando eu dou o comando Show Tables, ele me mostra aqui que a tabela aluno está dentro de teste, tá? Eu vou diminuir um pouquinho esse tutorialzinho aqui, porque ele não é tão importante assim em termos de, enfim, em termos de espaço, né? A gente precisa dar mais espaço para os nossos comandos. E agora a gente já criou a tabela, legal. Cada uma dessas coisas eu já expliquei para vocês aqui, né? O create table quer dizer que eu vou criar uma tabela, o aluno era o nome da tabela, o parênteses abre a lista dos campos que eu vou criar e o parênteses também fecha a lista dos campos que eu vou criar, tá? Criei os campos código, nome, idade, begin quer dizer que é o inteiro grande, primary key quer dizer que é uma chave primária, autoincrement quer dizer que o campo vai incrementar seu valor automaticamente ali. É importante, pessoal, sempre criar uma chave primária que tenha autoincremente, tá? Isso ajuda muito, porque você não precisa fornecer o valor da chave primária. Quem vai gerenciar isso é o próprio banco de dados, tá? O que vai garantir que não tenha erros na hora de criar a chave primária, tá? Seu programa até pode criar a chave primária, mas você corre alguns riscos fazendo isso, tudo bem? Caso você crie uma chave primária duplicada, você não vai conseguir inserir o registro. Varchar 255 eu já expliquei. Int e not null também já foi explicado. Vamos seguir em frente. Agora vamos imaginar que eu criei sem querer essa tabela e eu não queria ela. Eu quero apagar ela agora, eu mudei de ideia, tá? Então qual comando que você vai dar? Você vai dar o comando drop table e o nome da tabela que você quer, tá? Drop table aluno, você vem aqui, dá enter, ele avisa que está fazendo um comando destrutivo, ok, beleza, tá? Se você sair aqui, né, no caso eu vou sair aqui do myCli, né? E vou entrar no MySQL
normal, tá? E aí é os mesmos comandos, tá? Use, test, igualzinho, tá? Se eu tentar dar um drop table aqui, né, perceba que o ambiente já é diferente, ele não vai avisar que isso é um comando destrutivo, ele só vai fazer, tá? Então aquele outro cliente, né, em modo texto que eu mostrei para vocês, ele é vantajoso também por causa disso que ele pede confirmação, tá? Aqui se você der um drop table aluno, né, não vai dar para dar agora porque já apaguei, ele não avisa, ele só apaga e acabou. E não tem lixeira, tudo bem? Então vamos lá, ó, no table teste aluno porque realmente não tem. Vou sair daqui e vou voltar lá para o outro cliente que é mais legalzinho na minha opinião, tá? Vou dar o use test, tá? Usando o tab aqui ele completa um monte de coisa para você, tá? Se você apertar tab. Vamos lá. Passando do drop table aqui, eu vou criar minha tabela novamente, tá? Porque afinal de contas eu vou usar ela. Então, create table, aluno, big int, aquela coisa toda, né? Dê enter, criei minha tabela novamente. Ah, como que você repetiu o comando? Apertando para cima, tá? Você tem um histórico de comandos ali, apertando para cima ou para baixo, você navega nesse histórico, tá? E aí chegou no comando que você quer, é só dar um enter, tudo bem? Legal. Se eu quiser saber quais outros tipos, né? Quais tipos de campo que a gente viu? A gente viu big int, a gente viu varchar, a gente viu int, tá? Se eu quiser saber toda a lista de todos os valores possíveis, é bom você olhar a documentação do seu banco de dados, tá? No caso do MariaDB, você vem aqui nesse site, tá? Nesse endereço e dá uma olhada nos tipos de dados referentes ao banco de dados que você está usando, tudo bem? E aí ele vai estar em inglês, né? Mas é a vida, tem que se acostumar, a nossa área vai ser tudo em inglês mesmo, tá? Ou quase tudo. Beleza. Qual a próxima tabela que eu vou criar? Eu vou criar aqui a tabela responsável, tá? E a tabela responsável ela tem uma estrutura bem parecida com a do aluno, na verdade igual, tá? Porque afinal de contas, tanto o aluno quanto o responsável, né, ele vai ter uma chave primária, ele vai ter um nome e uma idade, tá? Eu poderia adicionar mais coisas nessa tabela? Poderia, tá? Não teria problema nenhum. Mas não precisa porque eu acho que vocês já entenderam qual é que é a ideia aqui, né? Tipo, é criar tabelas, coisa e tal. E a gente separa os campos que a gente está criando, né? Por vírgula, coisa e tal. Tranquilão. Então eu vou criar aqui o responsável. Legal. Vou dar um Enter. Criei, tá? Ó, bonitinho. Ah, mas como você sabe que você criou? Como você tem certeza? Uma porque ele avisou, né? Query OK, tá? E outra porque eu posso dar o Show Tables. Tá dando Show Tables. Agora eu tenho duas tabelas aqui, aluno e responsável, ok? Legal. Agora a gente já criou a tabela responsável. Qual outra tabela que a gente precisa criar? Vamos criar agora a tabela professor, né? Porque afinal de contas eu tenho um professor que dá aula para um aluno. Beleza, vamos criar a tabela professor. Como é que eu crio a tabela professor? Mesma coisa, tá? Vou fazer de novo aqui. Create table professor, tá? O nome das entidades, né, que no caso são as tabelas, vai ser sempre no singular, tá? Nunca no plural. Código, né, que eu sempre vou ter um código. Vai ser big int. Que mais? Vai ser primary key. Que mais? Novamente vai ser auto-incremente, aquela coisa toda, né? A chave primária aqui nesse esquema vai ser sempre assim, tá? É bom assim que funciona sempre, tá? Modo multiline, perceba que eu estou no modo multiline off, vou apertar F3 e agora quando eu dou um Enter ele não executa o comando, tá? Ele espera até eu dar ponto e vírgula, tudo bem? Novamente, o que o professor vai ter? Ele vai ter nome, vamos chamar de varchar também, 255, dou uma vírgula, dou outro Enter para criar outro campo aqui. Dar o Enter para criar outro campo não precisa, tá, pessoal? Eu estou fazendo isso para deixar bonitinho para vocês verem direitinho o que está acontecendo, tá? E vamos lá, a matéria que o professor dá. Que eu também vou colocar varchar 255, tá? Eu gosto do número 255. Número 255, enfim, eu gosto, tá? Por isso que eu coloco em tudo. E, finalmente, está aqui a minha DML, né? A minha Data Manipulation Language, né, a minha linguagem de manipulação de dados para criar a tabela professor, tá? Beleza? Query OK, né?
Se eu der um show tables aqui, eu vou ver que foram criadas 3 tabelas, né? E a gente segue em frente. Beleza, já tem a tabela responsável, já tem a tabela aluno e a tabela professor. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que criar a relação entre as tabelas, né? Como é que eu faço isso? A gente vai modificar as tabelas e adicionar relações entre elas, tá? E como que a gente faz isso? Bom, vamos lá. Como é que a gente faz isso? A gente pode criar uma tabela já com relacionamento, ou a gente pode adicionar o relacionamento a essa tabela. Só que perceba um negócio, pessoal. A tabela aluno e responsável, o relacionamento entre elas é muitos para muitos, né? E na aula anterior a gente sabe, da aula anterior, né? A gente sabe que o relacionamento de muitos para muitos, né? A gente precisa necessariamente criar uma tabela intermediária aqui no meio. E é exatamente isso que a gente vai fazer, tá? Vamos criar uma tabela intermediária no meio que vai ter o nome das 2 tabelas que a gente está criando, tá? Então, como é que a gente faz? Create table, responsável, underline aluno, né? Porque eu estou relacionando as duas, né? É só em casos de muitos para muitos, tá, pessoal? Não vai fazer isso para outros casos, tá? Um para muitos a gente só cria o relacionamento. Então, vamos lá. Vou dar um Enter aqui para continuar na próxima linha. Vou colocar o código do responsável como sendo BigInt. Por que o código do responsável vai ser BigInt nessa tabela, tá? Porque o código do responsável, nesse caso, é uma chave estrangeira, tá? É um campo que se refere ao campo de outra tabela, né? Ou uma coluna que se refere à coluna de outra tabela. E quando você faz esse tipo de referência, os tipos das colunas ou dos campos, enfim, a mesma coisa, precisam ser iguais, tá? Então, not null, tá? Vírgula, vamos criar aqui o código aluno. Também, mesma coisa, né? BigInt, not null. Beleza. E agora o que a gente vai fazer? Esses são os 2 campos que a gente precisa criar. E agora a gente precisa criar os relacionamentos, né? Dizer que esses 2 campos, na verdade, são chaves estrangeiras que vão referenciar outro campo em outra tabela. Então a gente escreve aqui foreign, né? Foreign key. No caso aqui, uma chave primária, ela vai referenciar, nessa tabela vai referenciar o campo ou a coluna, né? Code resp, que é o código do responsável. E qual campo que essa chave estrangeira vai referenciar em outra tabela? Então a gente vai dizer, ó, que esse campo nessa tabela referencia, né? References. Qual tabela, né? No caso aqui, code resp referencia uma coluna na tabela responsável, né? Então, responsável. E qual coluna na tabela responsável? A coluna código, né? Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que a coluna code resp da tabela responsável aluno referencia a coluna código na tabela responsável, tá? Isso é uma chave estrangeira. Então, o que significa? Significa que eu não vou poder adicionar nenhum registro aqui nesse campo, né? Nenhum valor nesse campo que também não tenha nesse campo aqui nessa tabela, tá? Então, se nessa tabela não tiver o código 8, eu não consigo colocar 8 aqui, tá? Se não tiver o 10, eu não consigo colocar o 10 aqui e assim por diante, tá? É assim que o banco de dados relacional mantém íntegro os seus dados, tá? Vamos colocar uma vírgula e vamos fazer a próxima linha aqui. Eu vou copiar, né? Porque é basicamente a mesma coisa, tá? Só que nesse caso, eu não estou referenciando a coluna local code resp, eu estou referenciando a coluna local aluno, que vai referenciar a tabela aluno. E lá na tabela aluno eu já tenho o código como a gente já viu, tá? Beleza, dou Enter aqui para deixar bonitinho para vocês verem. Fecho os parênteses, né? Que abrem os parênteses aqui, né? E fecham os parênteses aqui. Tá pronto a minha consulta para criar uma tabela de relacionamento. Dou um Enter e tá feito, tá? Ah, mas cadê essas tabelas? Novamente, a gente pode dar um Show Tables, tá? E aqui temos as nossas 4 tabelas, tá? Tudo bem?
Lembrando que essa tabela aqui não representa uma entidade, né? Ela é uma entidade intermediária ali, coisa e tal, que vai fazer ligação entre o professor e o responsável, mas ela não é uma entidade de verdade, tudo bem? Legal. Então, olha que interessante. Já temos esse relacionamento entre aluno e responsável. Que bonitinho. O que a gente tem que fazer agora? Criar um relacionamento entre professor e aluno. E é o que a gente vai fazer. Como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente vai adicionar? Porque, vejam bem, eu já criei a tabela professor, né? Agora eu vou ter que modificar ela. E como que eu vou modificar ela? Muito bem, eu vou modificar ela adicionando uma chave estrangeira. E como que eu adiciono essa chave estrangeira? Usando o comando alterTable. Então a gente vai dar alterTable, tá? Qual tabela que eu quero modificar? Eu quero modificar professor, tá? Vou tirar essa aspa aqui que fica mais visível para vocês, tá? alterTable professor. E o que eu vou modificar nela? No caso, eu vou dar uma adição nela, vou adicionar alguma coisa, tá? E o que eu vou adicionar nela? Eu vou adicionar uma foreign key. Foreign key, né? Que é uma chave estrangeira. E aonde que eu vou adicionar essa chave estrangeira? Vamos ver bem? Espera aí. Um professor dá aula para N alunos. Espera aí. Uma regra geral, pessoal, que eu estava fazendo inclusive errado aqui, né? Eu estou alterando a tabela professor. Por quê? Porque por um momento eu achei que professor, né, deveria ter a chave estrangeira apontando para aluno. Mas é exatamente o contrário, tá? Por quê? Como é que eu vou cadastrar todos os códigos de aluno para um único professor? Se eu fizer isso, eu vou ter um campo multivalorado, né? Um campo que vai ter o código do aluno 1, 2, 3, 4, 5, 6, e isso vai contra as formas normais. Então, como é que eu faço? Para evitar isso, eu coloco a chave estrangeira na entidade aluno, tá? E aí, para cada aluno, eu vou ter o código do professor, e aí eu não preciso ter um campo multivalorado, né? Que eu falo que aluno tal tem professor tal, aluno tal tem professor tal, e aluno tal tem professor tal, que pode inclusive ser o mesmo, tá? Então, pessoal, a regra geral é, aonde que fica a chave estrangeira? A chave estrangeira vai sempre ficar do lado do N, tá? Nunca do 1. Tudo bem? Então, se tiver do lado do N, você coloca a chave estrangeira. Tudo bem? Se tiver do lado do 1, você não coloca a chave estrangeira. É lógico que isso não vale para relacionamentos N para N, tá? Porque a gente vai criar uma tabela intermediária aqui, tá? Então, novamente, regra geral, chave estrangeira sempre do lado do N. Voltando lá, vou mudar aqui, em vez de professor, eu vou querer aluno. Tá? Beleza, vou querer aluno. E agora eu vou inserir minha chave estrangeira. Minha chave estrangeira faz uma referência a qual campo na minha tabela aluno, né? Faz referência a um campo chamado código do professor. Agora uma pergunta. Existe o código do professor na tabela aluno? Não. Então a gente precisa criar. Então, em vez de adicionar uma foreign key, a gente vai adicionar uma coluna, tá? E essa coluna vai ser code_prof. E o tipo dela vai ser big_int, tá? E ela vai ser not null. A não ser que a gente permita que o aluno não tenha algum professor. Então, a gente não precisa colocar not null, tá? Dá um enter, pronto. A nossa tabela foi modificada. Ah, mas como que você sabe que a sua tabela foi modificada? Você pode usar o comando explain o nome da tabela, tá? No caso aqui, aluno. E aí ele vai mostrar bonitinho a estrutura da sua tabela. Olha que legal, tá? Então, na minha tabela aluno, né, eu tenho o campo código, nome, idade e código do professor. Os tipos de cada um dos campos, tá? Se pode ser nulo ou não. Se é chave primária ou não, tá? Algum valor padrão e algum atributo extra aqui, que no caso é o autoincremente. Tudo bem? Legal. Então a gente já sabe que modificou a tabela aluno. Ótimo. Agora a gente precisa fazer o que a gente queria fazer desde o início, né? Que é fazer o quê? Adicionar a chave estrangeira para a nossa tabela aluno. Então, alterTable, add, foreign key, né? Foreign key o quê? code_prof. Olha que interessante, tá? code_prof, né?
E essa CodeProf vai fazer uma referência a que tabela? Então ela vai referenciar referências, tá? Deixa eu dar um Enter aqui para continuar, né? Referencia quem? Referencia a tabela professor, mais especificamente a coluna código da tabela professor, tá? E aí você dá um ponto e vírgula aqui, dá um Enter e pronto. Esse relacionamento aqui já foi criado. Tudo bem? Pessoal, isso foi bem rápido, né? E a ideia é essa mesmo, não enrolar muito, tá? Só um último comandinho aqui pra gente brincar, né? Você pode usar, além do explain na tabela, né? Vamos até dar uma olhadinha aqui, ó. Se eu der o explain aluno, vai aparecer a estrutura do meu aluno, né? Da minha tabela aluno, né? Mas eu também posso ter um comando describe, tá? Que faz exatamente a mesma coisa. Agora, quando você quer necessariamente saber todos os detalhes da sua tabela, vou até diminuir aqui o tamanho, você vai dar esse comando aqui, ó, show create table, tá? E aí você pode escolher a tabela que você quer descrever com detalhes. Ela vai mostrar a consulta necessária para criar a sua tabela, olha que legal, tá? Então, como é que eu crio essa tabela do jeito que ela está? Assim, no único comando. Create table, aluno, código big-int, not null, auto-incremente, nome varchar, not null, idade, CodeProf, primary key, estou definindo aqui o código como primary key, né? Key, CodeProf, né? No caso aqui, eu estou definindo um índice para o meu campo, né? Toda chave primária ela tem um índice. E o que é um índice, né? É uma forma de você organizar os dados de forma que eles sejam acessíveis de forma rápida, tá? E aí eu vou ter uma constraint, né? O que é a constraint? É a nossa chave estrangeira, a nossa foreign key, né? E o que é a constraint? Constraint é uma limitação, né? Uma chave estrangeira limita os valores de um campo baseado nos valores do campo de outra tabela, tá? E aí tem tudo isso daqui. Para que serve esse comando? Se, por exemplo, eu quiser remover uma relação, né? Eu quero remover essa chave estrangeira aqui. Como é que eu faço? Eu uso a identificação dela. Então a gente vai aqui, copia, vai aqui no comando alter table, né? Em vez de add foreign key, eu vou dar um drop foreign key, né? Para apagar. Opa, errei aqui. Drop foreign key. E no caso aqui, a identificação da minha foreign key, ponto e vírgula, apaguei a minha relação, tá? Só que vamos botar ela de volta, né? Porque é o que a gente queria, afinal de contas, né? Então, adicionamos de volta a nossa relação, tá? Esse esquema do drop e do add, pessoal, funciona para quase tudo no banco de dados, tá? Então, se eu quero apagar uma tabela, eu dou um drop table, o nome da tabela. Tudo bem? Se eu quero apagar uma relação, eu dou um drop foreign key. Se eu quero apagar um campo, eu vou dar um alter table, o nome da tabela, né? E drop column, né? Que campo, coluna, é tudo a mesma coisa, né? O nome do campo que eu quero apagar dessa tabela, tá? No caso, se eu quisesse apagar, sei lá, o nome, tá? Mas eu não vou fazer isso agora, mas fiquem conscientes que dá para add ou drop quase tudo no banco de dados, tudo bem? Pessoal, da parte de criação de banco de dados é isso, tá? Esse documento aqui vai estar disponível para vocês baixarem na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam bem e até mais.